Boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao webinar da semana passada sobre fazer negócios na Argentina. A gente vai tratar sobre os impostos, comércio exterior e o regime de câmbio diferenciado da Argentina. Falando aqui sobre os impostos nacionais. Imposto de renda sobre o valor impositivo histórico, né, até 31 de 2017, 7% de equalização, desde 1º de janeiro de 2021, os dividendos estão em 13%, 12% o índice geral. Imposto de renda mínima presunta, o IGMP, está em 1% do ativo, para os casos que não se tributa pelo imposto pela regra geral. Aqui nos impostos nacionais, a gente tem também, como na maioria dos países da América Latina, o imposto sobre o valor agregado. Isso é uma tendência que o Brasil poderá seguir no futuro com a reforma tributária. Então, isso simplificaria os impostos sobre produtos e serviços comercializados. No caso da Argentina, assim como no México, no Peru, no Chile, existe a figura do imposto sobre o valor agregado, que a alíquota é de acordo com a atividade, 21% sobre bens e serviços em geral, inclui importação de serviços, 10,50% sobre certas atividades do setor agropecuário, construção civil, produtos incluídos na planilha anexo da lei complementar, e 27% sobre serviços públicos de telefone, luz, gás, dentre outros. Há também imposto de débitos e créditos bancários, a alíquota de 0,60% sobre cada débito e 0,60% em conta bancária. Impostos de bens pessoais de participação societária, 0,50% sobre o patrimônio líquido contábil e impostos aos acionistas e pago pelas empresas. Impostos nacionais, diversas alíquotas dos impostos internos, de combustíveis, entre outros. Os principais impostos provinciais, que são as divisões administrativas na Argentina, giram uma alíquota entre 1% e 8% de acordo com a atividade, de acordo com a província, sobre a faturação, a fatura, a invoice, a nota fiscal emitida. Em geral, para empresas comerciais, gira entre 3% e 5%. Imposto de selo incide sobre cada instrumento ou contrato com valor econômico e as alíquotas de acordo com as províncias, mas uma regra geral é que seja de 1%. Há também imposto sobre os imóveis, veículos, taxas e serviços municipais. O regime de retenção de impostos nacionais e provinciais. Imposto de renda, todos os contribuintes não se aplica ao imposto sobre valor agregado. De bens, 2% sobre excedente mínimo não tributável. Serviços, 2% sobre o excedente mínimo não tributável. Para outros pagamentos, temos aluguéis, juros, locação de obras profissionais, dentre outros. Imposto sobre valor agregado, somente agentes designados pelo órgão fiscal. Em bens, fica em 50% sobre o valor faturado e serviços, 80% sobre o valor faturado. Os ingressos brutos, somente agentes designados pela agência, alíquota entre 0,50% e 3%, dependendo da província ou atividade. Previdência social, somente agentes designados pela FIP, alíquota de 1% sobre o valor faturado sem o imposto sobre o valor agregado. No que se refere às operações internacionais, as regras de preço de transferência, importação e operações vinculadas. Aí, entrando nos convênios para evitar a dupla tributação, aqui no Brasil a gente chama de bitributação, a gente tem esse convênio com a Argentina, então, no que se refere a exemplo do imposto de renda, você só paga em um dos países. Então, é vigente desde 1982, o critério de tributação é o país de residência ou domicílio, os requisitos residentes tributários ou sujeitos qualificados no artigo 27 da lei, né, para evitar o abuso do tratado. Os métodos para evitar, né, seria deduzir o imposto de renda no Brasil, os impostos de renda pagos na Argentina, com limite de aumento dos impostos e impostos patrimoniais,
os dividendos tributados na Argentina pagos à sociedade brasileira de mais de 10% dessa sociedade argentina serão exibidos no Brasil, e rendas tributadas no Brasil pelo convênio serão gravadas na Argentina. Então, aqui, aqui é um gráfico que explica o conceito dessa bitributação quando existe o cadastro, né, de CDI da empresa, com e sem. Então, a gente verifica aqui que possuir o cadastro apresenta, no caso da assistência técnica e transferências de tecnologias, royalties, patentes, uma redução bem interessante ao empresário. Então, existem também algumas regras novas de estímulo, né, atualizadas, aqui corrigindo essa questão, começam a ser válidas a partir de 1º de janeiro. A dedução salarial de diretores, o valor fixo dedutível, né, salarial, será de 40% no caso de mulher e aumentará em 60% no caso de travestis, transexuais ou transgêneros, com e sem alteração dos dados de registro. Redução de salarial de diretores para exercícios fiscais iniciados ou após 1º de janeiro de 2021, estabelece novas taxas fixadas até 5 milhões de pesos, 25%, mais de 5 até 50 milhões, 30%, e mais 50 milhões, 35%. Aqui algumas informações sobre regime de importação e exportação, os principais aspectos. É necessário caução para se registrar como importador ou exportador. Existe o CIMI, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Importação, seria o órgão responsável pelo setor. É necessário emitir uma licença automática, mas certos produtos não necessitam. E os produtos de origem do Mercosul não têm tarifa, por conta do convênio internacional. A tarifa máxima seria de 35% sobre o CIF. O órgão arrecadador, lembrando uma lâmina do slide da semana passada, seria a Inspeção Geral de Justiça, que faz inscrição e controles das sociedades. Agora, entrando no aspecto sobre o regime cambiário, as modificações são constantes no caso da Argentina. O câmbio obedece uma normativa específica do país, né, por conta de um mercado único livre de câmbios. Desde 2 de setembro de 2019, o Banco Central da República da Argentina exerce o controle do órgão, né, e a regulação. E, assim, resumindo toda essa questão do câmbio, a preocupação é evitar uma maior dolarização, em que pese isso ocorra no país. Existem diversos câmbios paralelos e uma constante desvalorização da moeda. Por conta disso, as normativas são recorrentes no que se refere a esse tema. Então, os pagamentos do exterior, desde a Argentina, não requer autorização do Banco Central em regra, mas é necessário informar. Se ingressa ao tipo de câmbio oficial, pode pagar importações, empréstimos, financiamento, prestação de serviços, entre outros. No caso das empresas vinculadas, requer autorização, e não há prazo legal para resposta. Aplica-se a dividendos, royalties, serviços, pagamentos de dívidas, pagamentos de lucros, importações de bens e afins. E pagamentos financiados no exterior também requerem autorização do Banco Central da República da Argentina. Ingresso ao livre mercado Free Exchange Market, BUC, para pagar 40% da dívida, apresenta refinanciamento há mais de 2 anos e não se aplica a dívidas empresariais. A empresa argentina que declara em caráter de declaração jurada perante os bancos, precisa ter cumprido critérios específicos, não ter operado entre 90 e 90 dias depois do acesso ao livre mercado, ter cumprido com obrigações impositivas correspondentes aos pagamentos e retenções e tem compromisso de liquidar ao Free Market Exchange em 5 dias úteis
os fundos recebidos no exterior para cobrança do empréstimo, cobrança para prazo fixo ou venda de qualquer ativo posterior a 22 de maio de 2020. É necessário não ter ativos líquidos externos disponíveis fora do sistema bancário argentino por mais de $100, por exemplo, caixas de segurança, contas bancárias do exterior, exceto cobrança de importações e empréstimos financeiros com condições, e a totalidade das moedas estrangeiras na Argentina se encontra depositadas em entidades bancárias. E também não pode ser beneficiário do crédito taxa zero, nem crédito de 24%, que são linhas de crédito específicas que surgiram por conta da pandemia, além dos demais requisitos formais. Com essa demora negativa de autorização do Banco Central da República da Argentina, por não haver um prazo fixado administrativo, ou como ocorre aqui no Brasil, muitas vezes, que apesar de ter o prazo, esse prazo não é cumprido pela instituição, existe um contrato contra liquidação, né, que é aceito pela Justiça Argentina por conta da Suprema Corte em um caso de um banco francês, em que foi decidido que esses contratos seriam válidos, ou ação judicial, né? Existe também o contado como liquidado, que consiste na compra de títulos cotados em dólares no mercado estrangeiro e posterior venda desses títulos nesses mercados estrangeiros, atualmente 5 dias após a compra, para obter dólares na conta bancária da empresa argentina no exterior. Essa conta bancária não há limitações e se pode transferir dólares aos provedores ou matriz da empresa vinculada. Toda operação da Bolsa de Valores se registra para fins contábeis e tributários, e a empresa argentina deve cumprir com o regime de retenção correspondente ao pagamento que esteja realizando, e requer a autorização do agente da Bolsa de Valores. No caso de pessoas naturais, pessoas físicas, o limite mensal por pessoa para o sistema bancário é de $200, incluídas compras com cartão de crédito, débitos e compras no país. A aplicação de imposto é de 30%, e além da percepção de imposto de renda de 35%. Então, onera bastante. Aqui uma informação que é a impossibilidade de entrar no Free Market Exchange para compra de dólares se for o objetivo de guardá-lo. Existem também punições para quem descumprir as regras do regime sancionário cambiário, que seria de multa de até 10 vezes o valor da operação questionada ou pena de prisão, cumulativos, o que dificulta a prescrição, né, da pena, a responsabilidade dos diretores e representantes legais e a aplicação de medidas cautelares para evitar a evasão, que seria a possibilidade de operar no sistema financeiro, proibição de sair do país, dentre outros. E, atualmente, existe a figura dos procuradores do Banco Central da República da Argentina revisando essa documentação para evitar essa evasão de tributos e uso indevido do câmbio. Então, é isso. Deixo o e-mail para contato, qualquer eventual dúvida sobre as informações trazidas aqui. A gente conta com o apoio de advogados na Argentina que podem dar um parecer sobre o problema, independente da complexidade do mesmo. Muito obrigado e até mais.